Muito boa noite, Sinop, boa noite, Mato Grosso, boa noite a você em todo o Brasil e o mundo através das nossas redes sociais. Estamos aqui no programa Bom de Papo, nesta terça-feira. Vamos até às 22 horas com um bom papo. E nesta terça, você que está me acompanhando aqui na TBO Canal 13, no nosso canal no YouTube, ou Facebook, Instagram e Twitter, estou ao lado do meu amigo, Dr. Luiz Guilherme Lopes, nascido em Goiânia, Goiás, cidade bonita, hein? Apenas 43 anos, um garoto, casado com a pastora Larissa Lopes, pai da Gabriele, de 13 anos, e da Rebeca, de 11 anos. Rebeca, nome de cristão. Sim. A Gabriele também é bíblico? Não, né? Não. Ah, Gabriela. Bom. Ele é pastor, Gabriela, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, pastor em disponibilidade, já que ele exerce uma outra profissão, presidente da OMES, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos de Sinop, falei certo? Isso. E também, como cirurgião plástico, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, além de outras entidades nessa área no Brasil, mas essa é uma das mais importantes. Formado em 99, né, e especialização em cirurgia plástica. Falei mais ou menos um pouquinho, não dá para falar tudo, né, doutor? Nós só temos uma hora de programa. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Exatamente. A gente gosta de colocar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica sempre em evidência, Rudy. Porque é a sociedade que gerencia, é a sociedade que normatiza, é a sociedade nossa responsável pelas cirurgias plásticas no Brasil. Em cima disso, a gente tem, obviamente, outras filiações, né? A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, a Sociedade Norte-Americana de Cirurgia Plástica, que a gente também... O senhor também é membro da Americana e Internacional, no caso? Isso, é a ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Estética. O senhor fala inglês, então, fluente? Ou não? Falo inglês. Se eu falar que não, meu professor de inglês vai... Eu não vou entrevistá-lo em inglês por quem respeita os nossos colegas aqui. Mas porque senão eu ia usar o Google Tradutor. Não precisa. Não precisa. Não. Mas e a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica? Doutor, eu estou num dilema aqui, porque ele é meu pastor lá da IPR, ele é pastor em disponibilidade, já que ele exerce a profissão de cirurgião plástico e, consequentemente, ele é pastor também da nossa igreja lá da IPR. E também é cirurgião plástico. Mas aqui nós vamos tratar, doutor Guilherme, e aqui eu vou chamar doutor Guilherme, que a maioria lhe chama de doutor. Sim. Vamos tratar da pessoa do Guilherme, que por acaso é tudo isso. Sim. Então, vamos misturar os temas aqui. Começando com a sua vinda para Sinop. Quando o senhor veio para Sinop, o que o fez vir para Mato Grosso e Sinop, já que o senhor é de Goiânia? Sim, eu sou de Goiânia, fiquei um bom tempo em Catanduva, no interior de São Paulo, Rudy, onde eu estudei. Aliás, eu saí de Goiânia em 94, para eu fazer a faculdade em Catanduva, no interior de São Paulo, e lá fiquei. Fiz faculdade, fiz residência, casei e fiquei até 2008, 2009. Em 2009 eu comecei a vir para cá, a convite da minha cunhada, que é uma família já tradicional aqui, meu sogro há muitos anos aqui, já veio... A família da esposa era de Sinop? Isso. Ou é de Sinop? Isso, é de Sinop. Então, eu vim naquele convite, ainda fiquei fazendo uma ponte em São Paulo e aqui por um ano, ficava uma semana aqui em torno disso daí, e nesse meio tempo, infelizmente, minha sogra, morando em São Paulo juntamente com minha esposa, ela faleceu, e aí nós vimos todo um direcionamento para cá, né? Onde meu sogro já está aqui, a família da minha esposa está aqui. Nós vimos Deus direcionando mesmo toda a minha família, todo o meu dia a dia para cá, para Sinop, onde eu já estava criando aqui uma rotina no ano de 2009. No ano de 2010, em abril, eu já estava aqui como morador de Sinop. E a partir desse período, Rudy, aprendi a amar Sinop, aprendi a respeitar Sinop, aprendi a divulgar a nossa cidade, aonde eu estiver, eu levo o nome de Sinop com o maior prazer, me sinto cidadão sinopense. O senhor é mais goiano, mais paulista ou mais mato-grossense, mais sinopense? Olha, o coração
está muito ligado a Goiânia por toda a minha... 21 anos. Isso, por toda a minha trajetória ali. Para 70 Não, 20 anos, né? O senhor é de 74. Sou de 74. Saiu em 94, são 20 anos em Goiânia. Isso, que é uma cidade maravilhosa. Cidade muito bonita, muito boa, onde eu estudei, no colegial, enfim. Minha família é de lá. Agora, eu acredito, a parte de Catanduva, a parte ali de São Paulo, foi uma trajetória, eu não tenho vínculos afetivos. Foi aprendizado. Foi um aprendizado, exatamente. Fiquei trabalhando lá ainda depois de terminado minha residência por 5 anos, fiz um bom trabalho, só que o meu coração está aqui. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa terra é danada, Essa é boa. terra, O senhor é pastor desde quando, Guilherme? Olha, Rudi... O senhor vem de berço evangélico? Sim. Ou não? Como Sim. foi como que é a sua trajetória cristã? Eu sempre fui de berço evangélico. Sempre, desde pequeno, meus pais me ensinaram os valores bíblicos, que a gente fala que são valores eternos. Uhum. Valores de Deus dentro da família, dentro do indivíduo, a relação do indivíduo com Deus, que a grande questão está aí. Em quem eu deposito a minha confiança? É em mim mesmo? Eu esqueço Deus. Se eu creio que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que me formou, eu reconheço a existência dele, eu me curvo diante dele. Uhum. Ele é o único Deus. Esses valores foram, desde pequeno, trabalhados, injetados, e a Bíblia diz isso, né? Uhum. Ensina esses valores no caminhar, no comer, no dormir, no deitar, onde você está com teus filhos. Por isso que a gente fica muito quando, assim, revoltado, se é essa palavra, quando tentam de uma forma muito autoritária quebrar esses valores, que é direito nosso vivê-los. Pois bem, desde pequeno eu já fui inserido dentro do mundo cristão, graças a Deus, isso eu devo muito a meus pais, meus avós. O senhor fez teologia ou não? Porque algumas igrejas, me fugiu o nome da palavra, ordenam a pastores com alguns cursos internos. Alguns pastores são ordenados depois do curso de teologia, o que uma coisa não invalida a outra, porque biblicamente pastoreio é um dom, não é um conhecimento. Isso, é isso onde eu ia chegar. Na verdade, assim, eu tenho a minha profissão, eu sou médico, porém eu tenho um chamado para pastorear, para ensinar a palavra, para pregar a palavra. É diferente, é uma vocação. Vocação. Isso. Quando eu fui vocacionado para isso, eu já era médico. E eu nunca tive no coração o desejo de abandonar a medicina. Nunca foi desejo meu fazer isso. Nunca foi a gente crer que eu não tive esse direcionamento para abandonar a medicina. Outros abandonaram. Minha esposa é dentista. Minha esposa trabalhou por muitos anos dentro do consultório odontológico, formou, que dá uma boa grana, vamos ser sinceros. Se for um odontólogo que tenha um certo know-how, dá para ganhar bem mais do que com o pastor, né? Sim, porque ninguém objetiva dinheiro com o pastor, com o pastoreio. Isso é um erro muito grande, que às vezes se levanta por aí, em função de 1, 2 ou 3 ou 4 mais midiáticos, mas, na verdade, não é isso, não é esse o foco. O vocacionado para o trabalho pastoral, Rudi, é para cuidar de gente. Cuidar de almas, né? Quem quer cuidar de gente hoje? Então, a gente... Nem o governo. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Na verdade, quando a gente está no meio dos pastores, que é o nosso caso, como presidente do conselho, e a gente está envolvido com os pastores, vendo o dia a dia dos pastores, é o que a gente gostaria até de expor, mas não é objetivo nosso, eles nem querem isso, porque muitos recebem, a grandíssima maioria, né, vivem ali bem certinho, e uma entrega total, não tem horário para cuidar de pessoas, para aconselhar quando tem algum problema conjugal, quando tem algum problema com criança, com filho, quando tem um problema consigo mesmo. Enfim, é quase que 24 horas para cuidar de pessoas. Então, isso é muito louvável. Isso é muito louvável. Quando você tem algum problema conjugal, você vai procurar quem? Você pode procurar o psicólogo. Ótimo, sem problema nenhum. Se é dentro da igreja, naturalmente é o pastor. Sim, a gente aconselha, procure psicólogos, mas o pastor está ali para ouvir.
que uma coisa não invalida a outra. Não, né? Que as pessoas confundem forma o seguinte, nenhuma. Os profissionais de medicina, sejam eles em quais áreas forem, psiquiatra, psicólogo, enfim, uma coisa não invalida a outra, né? De forma Pelo nenhuma. contrário, elas se completam. Sim, a mesma coisa com relação à medicina, ao tratamento. Deus cura. Deus cura e Deus usa a medicina para também gerar cura, conforto, alento nas pessoas. Então, nós não pedimos para não ir em psicólogo, muito menos para parar com o tratamento médico. De jeito nenhum. Falando ainda sobre... Porque essa conversa vai se misturar muito entre medicina, o médico e o pastor. Pelo menos eu penso que as duas coisas são muito próximas, né? Quando a gente fala em médico dos médicos, está falando de Deus. Sim. Mas já teve algum caso, o senhor não deixa de ser um cirurgião, um clínico geral, depois se especializou, é isso? Isso. Já teve algum caso que o senhor vivenciou, ou em suas mãos, ou nas suas mãos eu penso que é um pouco mais difícil, por ser cirurgia plástica, né? mais estética. Sim. Mas que o senhor vivenciou, já que o senhor trabalha na área, de um milagre em que o médico falou, não tem explicação a cura dessa pessoa, e essa pessoa testemunha um milagre. E o senhor poderia dar um exemplo para nós, apesar de ser um programa evangélico, mas eu penso que o senhor vive, e aí eu acho que é essa pergunta, a ciência e a fé. Isso. Em algum momento as duas coisas se encontraram? Rudy, eu estive agora, semana passada, nos Estados Unidos, num congresso cristão, e tem os organizadores, palestrantes muito renomados nos Estados Unidos, dentro da fé cristã, e o líder deles, ele já esteve no Brasil várias vezes. Todo ano ele está no Brasil, fazendo suas conferências. É um homem muito simples, é um homem estudado, ele é doutor, ele tem doutorado, quer dizer, não é qualquer pessoa. E ele trabalha muito na questão da ministração de milagres no meio das pessoas. Então ele rebanha muitas pessoas, ele rebanha ali milhares de pessoas. Quando ele vem, ele ora, ele ministra a palavra e prega, enfim. Alguns anos atrás, por ser médico, eu fui convidado para estar fazendo um trabalho desse daí, de estar fazendo uma checagem dos casos que foram considerados como cura. E eu pude acompanhar isso. Que a ciência não explica. Exatamente. Onde as pessoas vão no auditório, vão na igreja e no momento ali da oração elas se sentem curadas, com dor, com problemas de saúde, cegueira, surdez, isso tudo eu acompanhei, isso tudo eu vi como médico. Às vezes você fala, não, pera um pouquinho, tem alguma coisa de... Mas tem alguma explicação lógica. Mas às vezes não tem. É aí onde você fica, como médico, né? Óbvio, eu creio no milagre, eu creio na cura, e eu fiquei então num período assim constatando. Então fazia um cadastro, uma ficha, e eles querem esses registros mesmo. Eles têm uma equipe de médicos nos Estados Unidos que fazem essa mesma checagem. Inclusive é interessante porque muitos surdos passam a ouvir. E tem um médico que depois da reunião vai lá, vai fazer um exame, entendeu? Vai fazer lá o exame do ouvido para ver como é que está, às vezes ver coisas impressionantes, como reconstituição do tímpano, coisas assim impressionantes. E o médico está vendo. E eu pude ver isso. Constatado cientificamente que não tem explicação e que nós, ou os evangélicos, chamam de milagre. Isso, exatamente. Então eu vivi isso, eu vivenciei isso daí. Pessoas que não conseguiam ouvir, pessoas que não conseguiam enxergar. Qual foi o caso que mais lhe chamou a atenção como médico? Você falou, peraí, puxa, ficou forte aqui. Os casos de surdez e os casos de cegueira são impactantes. Isso eu pessoas cegas que passaram a enxergar. Pessoas cegas que passaram a enxergar. Sem cirurgia, sem nada? Não, sem cirurgia. E eu, como médico, é óbvio, eu consigo separar. Eu consigo ter um olho mais clínico daquilo que às vezes Santo Tomé, meio Santo Tomé. Daquele que é emoção, entendeu? Não, tem muito charlatão no meio do... Tem muitas pessoas que acabam explorando essa ingenuidade das pessoas, mas como eu conheço a idoneidade das pessoas que estão pregando, ministrando, eu não ia entrar
sem saber constatar a idoneidade. Então, os casos de cegueira que eu vi sendo curados, de pessoas que não conseguem enxergar e até se assustam quando começam a ver, e as pessoas que não conseguiam, surdez de nascença, que eles não conseguem nem falar, é uma coisa impressionante. É impressionante, a medicina não consegue explicar, e tem várias hipóteses. Não sei se o senhor já assistiu aquele filme, que é um filme baseado em história real, e eu pediria a você que assistisse uma criança, eu assisti vários, mas esse é baseado em história real, e enfim, e a maioria dos que eu assistisse, mas esse me marcou bastante. É uma menininha que não fazia digestão, ela parecia que ia explodir, porque tudo que ela comia ela não defecava, e a mãe e os pais gastaram tudo para tentar salvar a menina, e o médico, para que ela tivesse vaga no hospital, acho que na Califórnia, alguma criança tinha que morrer, porque a ligação entre o que ela come para fazer a digestão tinha rompido, e ela cai de uma árvore, enfim, ela cai de uma árvore e depois é resgatada, e ela diz que viu Deus e que Deus a curou. E o médico, que não é cristão nem nada, se assusta. Certo. E a menina até hoje está muito bem. Não sei se o senhor já assistiu esse filme, muito bom. Mas existem muitos relatos assim. Eu vou tentar pesquisar o nome aí. Eu particularmente acredito, é óbvio que a gente tem que passar uma peneira em muita coisa. Mas também, como cientista, no campo da ciência... Como médico, tem muita coisa que é balela, né? Conversa pra boi dormir. Tem, exatamente. Muito. Tem, sim. Esses dias Esses dias eu peguei um vídeo... Malejando no canhão. Tem muito... Eu peguei um vídeo do cara... Você já viu essa piada? Não. Do cara falando que foi curado porque não tinha o osso aqui, estava preso. Mas ali tem explicação, não é isso. O nervo está passando aqui, o vaso está passando. Então tem coisas que você olha e você fala, não, espera um pouquinho. Não é assim. Porém, tem coisas que não tem explicação. Não tem. Fala assim, a gente entrega e sabe que Deus é soberano e Ele pode curar. Essa do fanho, essa piada do fanho, eu não vou contar para vocês que estão nos assistindo na rede social e aqui na TBO, porque a piada é muito sem graça. Mas era o pastor que orou, fanho, você vai falar, gaguinho, você vai falar, aleijado, solta a muleta, o gaguinho... Que o aleijado caiu. Então, quer dizer, ninguém foi curado. Então, sim, tem disso também. Sim, é verdade. Lamentavelmente, tem algumas pessoas que usam a fé das pessoas de forma equivocada, e aí não é o correto. Bom, eu vou para o intervalo e eu volto na sequência falando sobre uma outra questão que me deixa bastante, não intrigado, mas como que o senhor consegue lidar com isso? A questão do gênero, sendo um cirurgião plástico em meio a tudo isso, e um pastor. Como o senhor disse, acreditando muito nos valores familiares, nos valores cristãos. Depois do intervalo, são 2 minutos, o Bom de Papo volta em instantes. Aguardo você. Estamos de volta com o Bom de Papo. Estou aqui conversando com o Dr. Luiz Guilherme Lopes, cirurgião plástico e também pastor, também cidadão de Sinop. Bom, o filme que eu falei antes de ir para o intervalo, e aí eu fui pesquisar, tem que puxar o óculos para cima, é Milagre do Paraíso. É um filme fantástico, vale a pena você assistir, você vai entender um pouco do que nós falamos no bloco passado. Repito, Milagre do Paraíso, um filme que mostra que algumas coisas acontecem e que nós chamamos de milagre, que não tem explicação científica, e essa é uma história, o filme é baseado em uma história real, tá bom? Você que está nos acompanhando no YouTube ou no Facebook, curta a nossa página no Face e se inscreva no nosso canal no YouTube. Se quer alguma sugestão de conversa, algum bom papo que a gente pode estar tendo aqui no Bom de Papo, sugira o assunto. Talvez eu não consiga trazer o entrevistado que você sugeriu, mas o assunto com certeza estaremos trazendo. E se o entrevistado for de Mato Grosso, faremos o possível para trazê-lo aqui para conversar com a gente no programa Bom de Papo. Então, um abraço a você que está nos acompanhando nas redes sociais e na TBO Canal 13. Doutor, de volta, e vamos ao tema, que eu parei aqui para te perguntar. O senhor é cirurgião plástico, mexe evidentemente com a vaidade das pessoas. A cirurgia plástica é para que as pessoas que têm algum constrangimento com a beleza, a minha orelha é grande. Por exemplo, eu, quando pequeno, nasci em volta da orelha.
eu nasci com as orelhas e daí o corpo foi se desenhando em volta, né? Não nasci e cresci a orelha, eu cresci em volta das orelhas. Tem gente que quer fazer isso porque a minha orelha é grande, outra porque o nariz é grande, outra porque os seios é pequeno, outra porque é bom, e aí vai. A pessoa tem alguma insatisfação diante da beleza que supostamente o mundo proporciona e vai procurar um cirurgião plástico. No meio da cirurgia plástica tem a troca que eu chamo de sexo, alguns chamam de gênero, né? E o senhor não deixa de ser pastor. Como que o senhor convive com os dilemas cristãos de pastor, bíblicos, e o cirurgião plástico dentro da ciência? Como lidar com isso e como o senhor consegue... Olha, Rodi, não é o meu dia a dia a questão de mudança de sexo. Isso aí é uma cirurgia que é realizada em grandes centros, onde você tem uma triagem muito bem feita por psicólogos, psiquiatras, pessoal da parte cirúrgica, né, todo um detalhamento para encaminhar e para fazer mudança de sexo. No meu dia a dia eu não tenho esse contato com pessoas que querem mudar a mudança de gênero. Porém, o que acontece, não também na minha realidade, mas já aconteceu, muitas vezes de repente, alguém querer colocar uma prótese mamária, né? Um travesti, né? Ou um trans, né? Que quer colocar E aí, assim, eu fico muito tranquilo porque não só a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas o Conselho Federal de Medicina também nos dá a liberdade de querer operar quem eu quiser, né? O que eu não posso é discriminar, como ninguém pode discriminar ninguém. O que eu não posso é maltratar. Mas eu já tive alguns casos no início da minha carreira em que eu falei, olha, eu te respeito, porém eu sou livre para poder falar que eu não gostaria de te operar, que seria um implante de silicone, né? Então, em relação a isso, eu, dentro do nosso consultório... Ele até indica um outro profissional, tranquilo. Foi o que eu fiz. Olha, tem gente que faz, eu particularmente não faço. Se você quiser colocar seios e se sentir bem assim, tem gente que faça e eu me resguardo no direito de não fazer. Correto. Né? Não, ok, muito obrigado, tudo certo, nunca tivemos problema nenhum. Essa questão de gênero, Rudi, é uma questão muito delicada. Por quê? Difícil de falar, Difícil de falar, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso para qualquer pessoa, e eu tenho liberdade contigo para falar isso daí, porque qual que é o problema, Rudi? O problema, ou a bandeira que se levanta, é a bandeira da discriminação, a bandeira de homofobia, essas coisas todas. Ninguém ensina a maltratar ninguém. E a cultura judaico-cristã ela é muito atacada como homofóbica, porque ela não apoia, porque ela não isso, não aquilo outro. Mas, na verdade, nós ensinamos a amar o próximo, como a nós mesmos. Isso é bíblico. Isso é bíblico, né? Então, você não julgar. Não julgar. Você não vai ver nenhum evangélico jogando tijolo em homossexual por aí. Isso é algo tão grosseiro para a gente, mas nós somos rotulados muitas vezes disso daí. Essa discussão de homofobia, isso já cansou. Então, mas a gente está disposto a conversar e dialogar, sempre mostrando o que é importante para nós. A vida é importante para nós. A vida é importante. Então, muitas vezes somos taxados de homofóbicos, etc. Primeiro que esse nome homofóbico ele é um exagero do vocábulo. Tem um nome específico, mas é um superlativo, né? Exatamente. De uma ação. Na verdade, é um nome mal empregado, né? Então, a questão de gênero, eu não preciso confundir a cabeça das crianças, porque é isso muitas vezes que fazem. É outra pergunta, porque assim, quando nós falamos em gênero, por exemplo, a maioridade penal é extremamente combatida no Brasil. O senhor viaja para os Estados Unidos, para o Canadá, para outros países, em que lá a maioridade penal ela começa muito cedo. Em alguns estados dos Estados Unidos, com 12 anos, a pessoa já se torna responsável pelos seus atos, ou com 16.
enfim. Mas no Brasil agora, o menor não pode ser responsabilidade pelos seus crimes, mas o menor adolescente. Mas uma criança, segundo a nova lei, nem sei se já se tornou lei, mas acho que sim, pode, como aconteceu aqui em Sorriso, numa cidade vizinha, fazer mudança de sexo com 7, 8 anos. Isso Quer dizer, uma criança, o senhor como médico, dentro da ciência, está pronta para com 7 anos definir? Não é só a sua sexualidade, tudo na vida? É uma contradição muito grande quando você coloca essas questões de sexualidade, a erotização da criança, o contato. Essa questão, essa discussão toda aí das artes e tudo, a gente encerra o assunto de todas essas questões aí das exposições de arte que tivemos aí recentemente no Brasil e tudo mais, tanta discussão nas redes sociais. A gente encerra esse assunto falando o seguinte: toda arte pode. Criança com nudez, não. Ponto. Toda arte pode. Toda arte está liberada. Ninguém quer falar mal de arte, quem censura a arte. Toda arte é válida. Criança com nudez, não. Ponto, acabou. Resolvemos o assunto. Vamos passar qual é o próximo assunto, qual é a próxima página, qual é a próxima discussão, porque esse é o ponto. A Sociedade Brasileira de Pediatria, o Conselho Federal de Medicina, pode estudar, pode ir lá. Eles não recomendam contatos. E a maioria são ateus, né? Isso independentemente de religião. Aqui eu não estou falando de religião, estou falando de base científica. Esse é o ponto. Então, a criança, nessa faixa etária, ela não está preparada para esse contato com a nudez alheia, ele não está preparada para princípios da erotização. E isso tudo é delicado, mas tentam-se abrir toda essa questão de liberdade. Isso é expressão de liberdade. Eu crio meu filho do jeito que você quer, e esse é o ponto. Você cria seu filho do jeito que você quer, mas não tente criar o meu. Esse é um princípio fundamental e a Constituição nos assegura isso. Então, esse é toda essa questão, quer dizer, essa influência que se passa, esse rolo compressor, esse trator ideológico que se passa. Até uma cartilha que estava para vir para as escolas, né? Enfim, isso tudo é muito forte. Isso agride as pessoas que pensam de forma contrária. Por quê? Porque não é somente uma ideia que tem outra ideia. Não. Eu quero que você deixe de pensar como você sempre pensou, baseado em tradições. Eu quero que você pense agora como eu penso. Isso, em outras palavras, é o que acontece. Então, voltando à sua pergunta... Assim, o que eles sofreram, porque acho que muitos queriam que eles pensassem como os tradicionais pensavam, eu na minha visão, eles estão fazendo exatamente o que eles sofreram. Se assim eles entendem no passado, olha, você tem que ser como eu, porque ser gay é uma doença, vamos colocar assim. E não, se você não for gay, você é doente, né? Ou se você, enfim, você não tiver essa visão de abertura sexual, vamos colocar, acho que essa é a palavra mais correta, em todos os sentidos, você que é você o que eu sofri, eu quero que as outras pessoas sofram, só que... Essa questão sempre gira para a questão da discriminação, Rudy, e é importante falar assim que a questão da homoafetividade é um direito das pessoas. Não cabe a mim dizer para as pessoas, não cabe a mim julgar as pessoas, não cabe a mim. Eu posso até, inclusive, entrar dentro do contexto cristão para isso daí, mas como cidadão, eu não posso julgar ninguém, é óbvio. Agora, a questão não é essa. A questão é o que a gente brinca da ditadura da minoria, onde uma pequena parte tenta interferir na vida de uma grande parte. Esse é o ponto. Por isso que tanta desconforto e tudo mais. E a gente não quer isso. Eu não quero pensar como, de repente, outras pessoas pensam. Eu tenho a minha forma de pensar. Isso é um direito das pessoas. Agora, tanto aqui como ali, pregam a questão da boa convivência. É óbvio. Ninguém
vai discriminar, ninguém prega discriminação. Pelo contrário, até um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Sabe? Então, rotular esse rótulo que tem de homofóbico, isso é muito pesado. Porque... Ah, você é homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. De jeito nenhum. Eu tenho conhecidos, como todo mundo fala, conhecidos homossexuais, sem problema nenhum, gente. Quem sou eu para falar de um cara que é homossexual porque ele é homossexual? De forma nenhuma. De repente tem como... De repente não, na maioria das vezes são pessoas extremamente corretas, coerentes, muito mais trabalhadoras, do que, às vezes, muitas outras decentes, pessoas. Respeitosas, ponto. Isso, ponto. O que isso. também não tira o direito de outras pessoas héteros serem decentes, corretas, e nos dois lados vão ter pessoas que não valem o risco que comem. Agora, a questão... Como cidadãos, né? Sim, claro. a questão de todo o valor judaico-cristão, vamos colocar os valores cristãos, porque nós não somos judeu, mas, né, a gente fala os valores judaico-cristãos em função do contexto bíblico. O que as pessoas têm que entender, Rudy, é que cabe a mim levar salvação para as pessoas através da palavra de amor, através da palavra do Evangelho, levar Jesus para as pessoas. Isso é papel nosso. Eu não estou para julgar, eu não estou para discriminar, mas esse é o meu papel, seja qualquer um. Então, isso já mistura um pouco, porque senão as igrejas não poderiam ter homossexuais, por exemplo, não poderiam ter pessoas com sentimentos homoafetivos, de forma nenhuma. E a igreja tem, o que eu devo fazer com elas? Levá-las até Deus. Levá-las até Deus. Como eu preciso de Deus, como você precisa, como todas as outras pessoas precisam de um encontro com o Senhor. E Deus trata de cada um da forma Deus vai que tratar de cada um, porque você, cada um de nós, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando a gente entrega a nossa vida, o Senhor vai cuidando, vai limpando, vai restaurando as nossas vidas. E isso é papel do Espírito Santo em nós. Eu tenho que proporcionar isso, gerar isso em você. Para mudar um pouquinho desse assunto, eu acho que ficou bem entendido para todos, né? Sobre essa questão de como lidar com isso. Ou qual a opinião do cientista e do pastor. Ou do médico que trabalha com a ciência e do pastor. O senhor tem um trabalho, porque no próximo bloco a gente vai falar do cirurgião, mas o senhor tem um trabalho muito forte que é o CAIS, que o senhor é o maior patrocinador desse projeto, que é um seminário. Inclusive tem um Ministério de Louvor fantástico, que a sua esposa é cantora, e lá tem uma equipe muito grande que o senhor consegue ser mantenedor, não sei se o único exclusivo, mas um dos maiores mantenedores desse projeto. Como é esse projeto, como que ele entrou na vida do senhor? Quando a gente já ainda pastoreava, porque eu pastorei em Catanduva, no interior de São Paulo, a gente sentiu um chamado de Deus mesmo muito forte, para estar trabalhando alguns fundamentos dentro das igrejas, dentro dos cristãos e tudo mais. E isso é bonito, abrir um parêntese, porque nós somos diferentes, a gente trabalha de formas diferentes. Uhum. Então, as diferenças servem para a gente alcançar aonde o outro não alcança. Isso é a beleza da unidade, né? Então, nós trabalhamos já tem mais de 10 anos com a parte de adoração, e com a parte de ensino da palavra, e com a parte de trabalhar as pessoas para a valorização da oração e da vida devocional com Deus. Rudy, nós estamos numa vida muito agitada, nós estamos numa vida muito corrida, e a gente passa um dia inteiro, e aí a gente às vezes vai lembrar de que existe um Deus sobre as nossas vidas no momento da agonia, né? Uhum. E, inclusive, eu quero deixar um abraço aqui para o pastor Carlos Acarquim, o pastor da plaquinha. Uhum. E eu lembrei dele agora porque ele tem um trabalho justamente esse, no momento da correria, ele está lá com a plaquinha, você já orou, Jesus te ama. E eu tenho vários relatos desse testemunho, de falar, poxa, eu estava ali no momento sozinho, eu vi aquilo ali, aquilo me tocou, e é muito interessante isso. Por quê? Porque a gente está nessa correria, nesse dia a dia, e a gente esquece do devocional. O que é o devocional? É o momento em que você
está sozinho com o teu Criador. E dentro, às vezes, até mesmo do mundo cristão, não se tem tanto isso como deveria ter. E eu falo do meio cristão, católicos, evangélicos, e a gente tem um trabalho forte de levar a igreja a ter uma vida de oração mais intensa, uma vida de oração mais verdadeira com o Senhor. E isso é um trabalho muito bonito. Minha esposa tem também vários anos em Ela que está mais à frente do Ela CAIS, está mais né? à frente, justamente por causa do dia a dia meu, que é muito corrido, de cirurgia, consultório. E ela, sim, como eu falei no primeiro bloco, ela largou a profissão, ela abandonou a odontologia para ficar full time, tempo integral. Já tem alguns anos que ela sentiu no coração de guardar a odontologia, de entregar ela. Falou, Deus, o meu chamado é para te servir. Então isso é muito bonito, isso é um passo de um desafio muito grande, uma ousadia muito grande. Até porque custa caro. Custa porque muito. O senhor não tem uma igreja, o senhor não tem dízimo, sim, né? Não sim. tem, tipo, Nós não a temos- manutenção da igreja é o próprio casal, porque o ministério não Sim, sobrevive por conta própria não ainda. é, né? não é uma igreja, mas tem missionários, tem pessoas que nos acompanham, e né, temos alguns livros escritos e tudo mais. Mas é um trabalho extremamente importante, Rudy. Por quê? Porque diariamente, eu digo diariamente, eles têm os turnos de oração. E onde se colocam questões importantes para a nossa sociedade. Uma coisa é você orar pela sua necessidade própria. Né? Isso é muito comum, as pessoas têm essa iniciativa de orar. Meu pela Deus, situação. me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Outra coisa é você entender de que Deus está te ouvindo. E de que há autoridade sobre a sua vida a ponto de você investir tempo de orar pela cidade. Por exemplo, nós estamos com uma questão importante aí na saúde. Eu sei que precisa de gestão, precisa de boa vontade, precisa disso, precisa daquilo outro. Mas a gente crê no poder da oração e a gente tem mobilizado pessoas para estar orando frente aos desafios de uma sociedade, né? Frente às questões de miséria, frente às questões financeiras, enfim, uma gama de situações. Violência. Violência. A violência, Rudy, eu lembro que há uns 4 anos atrás a gente fez várias mobilizações com a igreja. A gente crê mesmo que você está, né, por dentro de tudo isso daí. Eu creio que teve uma sensível melhora desses últimos anos para cá. Posso estar enganado. Não, melhorou, os números são claros. Exatamente. Não são os números não ideais. São os ideais, mas houve uma mobilização. A gente crê que a oração foi respondida, porque a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a oração do justo, né? O justo não é a pessoa que é boa, né? Vamos colocar, a Bíblia fala o justo é aqueles que creem no Senhor Jesus e é justificado por Ele. Mas a gente crê no poder dessa oração, sabe? Não só para milagres pessoais, mas para a restauração de uma sociedade. E a gente tem exemplos catalogados no mundo inteiro, como as Ilhas Fiji no Pacífico, né? Cidades específicas que tiveram mudanças estruturais nos seus índices de economia, violência, educação, vários índices. E isso foi dado a uma mobilização intensa da sociedade, colocando seus joelhos no chão, mudando atitudes, mudando hábitos. Isso é importantíssimo. Isso aí tem um catálogo de várias cidades, várias situações tremendas de mudança frente à mobilização das pessoas de bem, as pessoas que querem mudança, as pessoas que acreditam que um Deus pode alterar a vida, não só individual, mas de uma forma coletiva. E a gente tem desenvolvido esse trabalho aqui que a gente chama de torre de oração. Então, todos os dias, nós temos o período da manhã, onde eles investem esse tempo orando pela cidade, orando pelas demandas da cidade, os pedidos, enfim, não só, como eu disse, pessoais, mas orando pela nação. A gente crê muito também, tudo isso que a gente tem passado, Rudy, na nossa nação, esse limpa que a gente está... Falam em tempo da nova era, né? Não sei, enfim, teologicamente eu teria que estudar um pouco mais sobre isso, tem alguma coisa sobre... alguma coisinha, mas eu vou ter que fazer o seguinte, doutor, eu vou ter que chamar mais um intervalo para a gente voltar na sequência para terminar esse papo e começar e fazer o nosso último bloco falando, por exemplo, sobre a vaidade humana, né? Opa. Porque daí quando fala de cirurgião plástico, que bom que as pessoas são vaidosas, porque, por exemplo, o Diogo, esse menino está aqui no nosso estúdio, é muito feio.
mas dá para entender. Vou perguntar para o doutor, meu jovem, se você tem cura, né? Você tem cura para essa tua feiura toda aí, né? Bom, eu volto depois do intervalo, são 2 minutos, aguardo você. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Bom de Papo, nesta terça-feira aqui na TBO Canal 13 em Sinop. E para você que me acompanha em todo mundo, seja através do nosso canal do YouTube ou do Facebook, se está no Face, curta a minha fanpage, por favor, né? Quero chegar às 10 mil curtidas, mas só poderei com a sua participação ainda este ano. Então curta a minha fanpage aí, tá certo? E você no YouTube, a gente tá bem mais modesto no YouTube, mas se inscreva aí, porque quem sabe eu chegue aos 10 mil inscritos no YouTube. Se você tem algum tema, algum entrevistado que esteja dentro do meu alcance, já que falamos aqui do Mato Grosso, será uma honra trazer o entrevistado. Mas o tema, com certeza, eu conseguirei trazer. Caso você tenha alguma sugestão, mande aí na nossa timeline, no YouTube ou no Facebook. Será uma honra para a gente tratar de algum assunto que seja interessante para você, tá bom? E, claro, se é para você, será para muitas pessoas. Hoje eu estou conversando com o Dr. Luiz Guilherme Lopes, cirurgião plástico e pastor. Falei bastante com o pastor até agora e alguns momentos com o cirurgião plástico. Agora vamos falar com o cirurgião plástico. Doutor, desculpa a pergunta, eu não manjo muito bem desse trem de cirurgia plástica. Claro que quando você vê uma mulher, todo o respeito, com as nádegas siliconadas como homem, apesar de ser cristã, é quase impossível você não perceber que ela fez uma cirurgia pública, uma cirurgia plástica. O seio você vê quando fica mais bonita, a mulher se sente... E o homem também. Alguns homens fazem algumas correções cirúrgicas e hoje está muito normal nos homens, bem mais normal. Mas, porém, todavia, entretanto, não virou meio que uma obsessão esse negócio de cirurgia plástica? Tipo, eu tenho que estar na beleza que o mundo politicamente correta, sei lá se é politicamente correta. Só fazendo um parênteses, o que você falou na abertura desse bloco, eu estava no exterior ouvindo o Rudy Roger. Por quê? Porque pelo poder das redes sociais. Então eu endosso aí seu pedido, que realmente é uma matéria de qualidade. Assistido lá, visto e assistido nos Estados Unidos. Então não é para qualquer um, por favor, entendeu? Também. Muito bom. Olha, é uma questão cultural. Eu tive alguns... Cultural no Brasil ou no mundo hoje? No Brasil. Eu tive há 4 anos atrás... Então no mundo não tem essa obsessão que nós temos no Brasil? Nem tanto. Eu tive há 4 anos atrás, por exemplo, no Egito. Eu vou ser mais dinâmico agora é um assunto que não precisamos ter muitos cuidados, é um assunto que o senhor domina. Eu estive há 4 anos no Egito e no meu grupo que estava em viagem, tinha uma paciente, tinha uma mulher mais rechonchudinha, que aqui ela seria uma fortíssima candidata a querer ficar magrinha, né? Só que quem que foi paquerada pelos egípcios lá? Ela. Por quê? Porque eles valorizam a mulher mais cheinha. Eu brincava, eu ia morrer de fome aqui em Cairo. Óbvio, lá tem cirurgiões plásticos, mas o que eu quero mostrar é a diferença cultural da valorização do que é belo para um e do que é belo para outro. Nos Estados Unidos, por exemplo, os seios são mais valorizados do que a bunda, desculpa a palavra. Ou não? Sim. Lá e aqui mais a bunda do que os seios. Falando do universo masculino, sendo meio machista, porque a gente vê isso nos filmes. Mas você pode corrigir se eu estiver equivocado. O contorno corporal aqui no Brasil, ele tem um aspecto diferenciado em relação ao norte-americano, isso não tem dúvida, né? Não é à toa que o pessoal vem para cá aprender a fazer prótese glútea com os professores brasileiros, né? Eu tive alguns anos atrás com um professor brasileiro e estava com ele junto... francês, de outros países da Europa, inclusive, vem para cá aprender. Por quê? Porque é uma valorização do contorno corporal aqui muito forte no Brasil. E a mulher violão, antigamente. A mulher violão. Você que é mais novo, você não sabe o que é isso, meu filho. A mulher violão era uma coisa fantástica, exatamente, né? Quadris mais avantajados. Cinturinha fina. Cinturinha fininha. E isso é valorizado aqui. Então, quando eu falo cultural, eu falo que o brasileiro, ele valoriza o contorno da mulher. E automaticamente ela também valoriza esse tipo de contorno. Então você vê pacientes com mamas pequenas, né, que é a cirurgia número 1 no Brasil hoje, que é a colocação de prótese de silicone nas mamas.
Por quê? O paciente tem algum problema na mama? A mais feita no Brasil é mama. Mama, prótese de mama. Tem algum problema na mama? Não. A mama tem alguma doença? Não. Mas ela não se gosta. Ela vai colocar uma roupa, não fica bonita, ela vai colocar um biquíni, não se sente confortável, vai colocar um tomara que caia, não segura, ela não tem colo, ela não tem projeção, ela fica, né, com os bojos 3D, 4D, toda essa coisa toda que você sabe que eu estou falando, você mulher que não tem mama. Aí vem a cirurgia de prótese de mama. Né? Por quê? Porque... Então as mulheres, doutor, colocam uns trem, fica desse tamanho, fica até esquisito. Mas aí é outra questão, é roupa. É roupa. Aí é cultural da roupa. Eu tenho pacientes com mamas grandes que ninguém fala nada. Por quê, Rudy? Porque estão mais comportadas. Né? Então, num país tropical, onde se valoriza poucas roupas, enfim, se você vai para o sul, ou se você vai para um país frio, por exemplo, você não vai ter essa extravagância toda. Aqui mais Brasil. Aqui mais Brasil. A questão da cirurgia, que a gente já viu algumas pessoas que morreram com a questão da lipoaspiração. É uma cirurgia plástica também. E por que ela é tão perigosa? Porque eu já vi muitas pessoas morrerem assim, pela televisão, não vi morrer. Por favor, não vi morrer, né, Rudy Roger? Não tô lá para ver. Mas a gente viu notícias, acho que agora sim, de pessoas que... Aquele rapaz da banda LS Jack, por exemplo, foi um desses que quase morreu e teve uma interrupção séria na carreira por essa questão da lipo. Por que ela é tão perigosa? Aí vale a pena dizer, bem colocado, Rudy, não é a lipo é segura. Nós fazemos lipo semanalmente, nós nunca tivemos problema nenhum. A lipo é um procedimento seguro. O que acontece é que nós temos aí, eu falo esse exemplo, nós temos, vamos supor, 5 cirurgias acontecendo num hospital qualquer. Uma cirurgia ginecológica, uma cirurgia gástrica, uma de intestino, uma cirurgia ortopédica e uma cirurgia plástica. Dentro do universo de intercorrências que pode acontecer num procedimento cirúrgico, né? Se acontecer dentro de uma cirurgia ortopédica, não vai ter tanta repercussão, Rudy. Mas se acontece numa cirurgia plástica, vira notícia. Né? Isso cria na consciência coletiva das pessoas um dado errôneo, porque não é estatístico. Então, pontual. É pontual. Eu não posso falar que a lipo ela é perigosa. Eu não posso falar. Eu tenho que falar também, então, que a cesárea é perigosa. Eu tenho que falar que outras cirurgias são perigosas. E a gente não classifica elas como perigosas. Não é essa terminologia que a gente utiliza. Então, uma lipo bem feita, ela é tranquila. Tem seus riscos, como toda cirurgia tem. Né? Como operar um dedo pode ser... Como operar dedo tem, como você tem um entorse de pé, de tornozelo, e você tem uma trombose, você tem uma embolia, acontece. Então, é preciso orientar a população de que assim, a lipo em si ela não é perigosa. Agora, qual é o meio que eu faço? Qual é o hospital que eu faço? Qual é a experiência do cirurgião para fazer a cirurgia? Tudo isso leva em consideração. Né? Essa questão que você falou do rapaz da banda aí, não foi a lipo em si. Né? Teve possivelmente questões de entorpecentes, uso prévio, enfim, com anestésico, não é uma combinação muito boa. Não dá mas certo. Isso já passou. Já foi. Eu só sei porque na época foi muito repercutido. Isso, e a gente que é mais leigo, que não convive com isso, e a maioria da população, a gente tem essa visão. Eu tenho muitos amigos, doutor, aqui de Sorriso e principalmente de Lucas do Rio Verde, que pegam os seus autos e vão para a Bolívia, fazem as suas cirurgias plásticas porque elas dizem que são mais baratas, talvez até, se for colocar só imposto, talvez seja mais barato, porque o Brasil é um dos países que mais cobra imposto do mundo. Mas enfim, a pessoa sai do pós-operatório, quase que já vi pessoas chegarem totalmente roxa, totalmente detonada, porque não dava para ficar lá, porque a UTI é cara, e se recuperaram aqui, algumas tiveram algumas sequelas, umas bem-sucedidas e outras sequelas graves e demonizam a cirurgia plástica como um todo. Tem muita gente saindo do Brasil para fazer cirurgias em outros países, as supostas mais baratas, e agora falando
não como seus clientes, mas como cirurgião plástico mesmo, alguém que se preocupa com a vida das pessoas. Qual o perigo que isso traz? O barato sai caro. Eu atendo pacientes que já vieram de lá, e aqui a gente não está falando mal de médicos de lá, mas você sai. Primeiro que o paciente não encontra um médico. A gente preza por toda uma relação pautada dentro de um profissionalismo, de eu consultar paciente, de eu interrogar paciente, de eu examinar paciente, de repente falar, de eu ouvir a paciente, isso para ajustar a expectativa da paciente, para fazer uma indicação perfeita da técnica para paciente, isso não existe lá. Então o paciente pega um ônibus, manda uma foto, pega um ônibus, vai parar lá, vê o médico dentro do centro cirúrgico, vai ver ali, muitas vezes ela acha que é uma coisa, sai operado de outra coisa. Então, não tem um pós-operatório, né? Veja que eu não estou falando da qualidade do médico, isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Mas só isso já me inviabiliza. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela é bem taxativa em relação a esse tipo de turismo para cirúrgico. O senhor já teve que curar, ou, perdão, reconstituir alguma coisa que, por algum motivo ou outro, veio bastante... Já, sim. Já. E nossa rotina de consultório, a gente vê coisas bizarras. Eu já vi coisas assim que eu poderia até questionar se o cara lá sabia pegar no bisturi, por exemplo. Fazer alguma coisa, mas é óbvio que a gente tem uma ética toda para abordar isso daí, a gente não quer expor. Eu estou recebendo uma paciente muitas vezes ferida, uma paciente com emocional fragilizado. Porque ela foi com uma expectativa de voltar dentro de uma beleza que ela entendia que era o ideal. Exatamente. E voltou pior do que... Voltou pior. E eu, como cirurgião plástico, eu me dou dentro desse... Como profissional da cirurgia plástica, Rudy, porque a paciente não foi para isso, como você colocou. A paciente foi por uma expectativa boa e ela saiu de lá, né, decepcionada, enfim. Muitas vezes mutilada, eu já vi casos terríveis. E aí a gente tem toda uma ética. Qual foi o mais bizarro, doutor? Olha, sem citar nomes, mas o mais bizarro. Olha, mamas totalmente distópicas, totalmente fora dos padrões mínimos aceitáveis. Você vê que ali não é uma questão de, não ficou muito bom por causa disso. Você vê irregularidades de lipoaspiração, assim, muito grosseiras, enfim. Mas eu não estou falando mal dos colegas de lá. Né? Não, cirurgiões bons existem em todos os lugares, cirurgiões bons e ruins existem em qualquer lugar. No Brasil também tem muita gente que não é o ideal. Exatamente, exatamente. O que eu questiono é todo o processo. Né? Todo o processo. O que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica questiona, porque muitos cirurgiões lá vieram do Brasil. Vieram do Brasil. Mas a assistência é diferente, a questão da língua, a questão de fazer e ir embora. Então, tudo isso, a questão de não ter mais contato com o médico. A pessoa não tem condições de pagar uma UTI lá, porque precisa ficar um certo período em observação, ela vai embora. Sim. E não é uma viagem longa. Pois é, longa. É um trecho, né, exatamente, puxado. Então, onde a gente fala que o barato sai caro, porque ela vai ter que depois pagar para refazer, enfim. Sem contar o trauma. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela não recomenda esse tipo de turismo. O senhor está, e aí é uma pergunta, o senhor está entre os principais cirurgiões plásticos de Mato Grosso do Brasil? Pelo que eu ouvi falar, por favor. Sim, difícil falar da gente mesmo, mas assim, do interior de Mato Grosso, a gente tem... É um dos mais renomados, vamos colocar assim. Poderia colocar assim, pelo fluxo de cirurgia, enfim, de cirurgia. A gente procura sempre fazer o melhor, a gente procura sempre ter um vínculo muito bom. Já teve um caso da pessoa chegar assim, doutor, eu quero colocar uns seios ou um não sei o quê, e o senhor falar, filha, você não precisa de nada, vai embora, você é muito novinho, teu corpo é perfeito. Já teve caso do senhor recusar dinheiro, porque quando você recusa um paciente, falar, olha, né? Teve algum caso desse? Sim, pacientes jovens, às vezes, meninas de 14 anos querendo colocar implante de mama, né? Não é época de fazer isso. Então, a gente tem que ponderar muito, né? A gente tem que filtrar bem, porque... 14 anos querer colocar silicone? 14 anos. Na verdade, Deus cuide da minha filha para que eu não passe por isso, mas com 14 anos eu acho que papai não vai ter dinheiro para fazer essas coisas. Mas, na verdade, Rudy, esse é o papel do médico. Porque, às vezes, ela acha que ela pode.
Né? Esse é o papel do... E tem muitos que vão falar, você pode. A gente faz, enfim, mas o bom médico, o cirurgião plástico, é aquele que vai filtrar os casos, vai orientar o paciente, vai conduzir bem o caso. Né? Então eu estou ali para consultar. Né? Os pacientes vêm atrás de uma consulta em primeiro lugar, né? E depois, se necessário, a cirurgia. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua participação. Eu fiquei em dúvida se era doutor ou pastor que eu chamava, porque ele também é pastor lá da nossa igreja. Pode chamar só de Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, meu amigo Guilherme. Isso. Doutor, obrigado pela sua participação. Acredito que esclarecemos muitos assuntos legais e as pessoas puderam conhecer um pouquinho mais desse que é, como eu disse, um cirurgião plástico bastante renomado aqui no estado de Mato Grosso, onde a gente vai, o doutor Luiz Guilherme, né? Não que os demais não sejam bons, não sejam renomados, mas, enfim, alguns se sobressaem sobre os outros e isso é muito bom para nós de Sinop, porque o senhor é referência para Sinop e para a região. E eu espero que tenha sido um bom papo, o Bom de Papo tenha sido um bom papo. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, pela iniciativa. E a gente precisa disso, a gente precisa de liberdade, a gente precisa de iniciativa para poder se expor, não só em assuntos muito técnicos, mas como aqui nessa informalidade, a gente poder falar de outros assuntos também. Muito bem, Sinop e Mato Grosso e Brasil, conversei aqui com o Dr. Luiz Guilherme Lopes, médico cirurgião plástico e também pastor, presidente da OMS, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas. Falamos sobre vários assuntos, sobre a vida dele pastoral, a família dele, o trabalho que ele desenvolve com a esposa no Grupo CAIS. Tem um site, não tem? Tem, caiz.com.br. CAIS com Z no final.com.br, acesse lá, você vai ver. E, enfim, falamos sobre vários assuntos. Para nós foi uma honra a sua audiência. No Face, curta a página. Eu esqueci de perguntar de você, Diogo. Tem cura? Tem jeito para essa latinha dele ali, doutor? Tem o feio e tem o medonho. Algumas cirurgias a gente consegue melhorar. Algumas cirurgias. O senhor sabe que tem o feio e o medonho, né? O medonho são 70 feios para dar um medonho. É o caso do Diogo. São 70 feios para dar um medonho. Algumas cirurgias consertam. Muito bem, Sinop. Curta a página no Face, se inscreva no YouTube e, claro, assista a TBO Canal 13, porque amanhã, às 20 horas, eu estou com o Tribuna Livre, segunda edição, e na próxima terça, aqui estarei conversando sobre a lei trabalhista, que agora, 11 de novembro, está valendo. Então, a gente vai conversar com um advogado trabalhista para ele explicar melhor se houve ganho ou perca. Na próxima semana, o tema do Bom de Papo é esse, tá bom? A nova reforma trabalhista que está em vigor agora, em 11 de novembro. Eu aguardo você. Um abraço e até lá. Tchau, Sinop. Fui!